A gente segue falando dessa resposta do governo brasileiro aos Estados Unidos, agora com o especialista em segurança pública e professor da Fundação Getúlio Vargas, Rafael Al-Cadipani. Antes de tudo, professor, eu falei seu sobrenome corretamente, Al-Cadipani, é isso? Boa noite. Boa noite, é isso mesmo, é Al-Cadipani, você falou corretamente, sim, obrigado. Professor, obrigado pela disponibilidade de falar conosco aqui da CNN, viu? Boa noite. Vou fazer a primeira pergunta. Por que os Estados Unidos querem que o PCC e o Comando Vermelho sejam classificados como terroristas? A impressão que eu tenho é que isso é uma tentativa do governo Donald Trump, especificamente, em tentar endurecer as ações do governo dos Estados Unidos com relação às facções criminosas, o que particularmente eu vejo com bons olhos. Eu não acho que faz sentido a gente ter ações tênues com relação a facções criminosas. O problema é que isso abre uma série de brechas dentro do governo americano, inclusive ele utilizar as Forças Armadas americanas. Então imagine, por exemplo, um caça americano invadindo o Rio de Janeiro e jogando bombas em cima de instalações do Comando Vermelho, por exemplo, como ele tem feito como isso é feito no Oriente Médio com muita frequência e muita tranquilidade. Então eu acredito que existe um interesse do governo americano de ter esta denominação como terrorista para ele poder atuar de forma mais dura, digamos assim, em relação a essas facções. Ele pode utilizar os seus órgãos militares para atuar, ele pode também mexer com relação a questões bancárias e criar sanções econômicas contra o nosso país por conta de uma designação como essa. Então abre-se um leque muito maior de opções para o governo americano para ele atuar quando ele tem essa designação de terrorismo de uma facção ou de um grupo específico. Então, se o Congresso Nacional decidir alterar a lei, colocar esse ponto em relação ao que o governo sugere, vale ressaltar que esse ponto aí que o senhor citou, para não haver brecha na lei, é um ponto importante a ser discutido no Congresso Nacional também? Claro, você vai abrir a possibilidade de que você tenha intervenções que sejam intervenções mais duras em relação ao Estado brasileiro e ações do Estado brasileiro, né, na medida em que o governo americano vai poder atuar de forma mais decidida e mais decisiva em relação a isso. Ainda não aconteceu, ele não fez nenhum tipo de ação mais. Quando ele aconteceu isso na Colômbia, ele fez coordenado com as forças colombianas, melhorando as capacitações táticas, técnicas e operacionais das forças colombianas, com uma presença muito forte do DEA e próprios militares americanos lá. Mas você estava falando de governos que atuavam dentro de uma razoabilidade. E no atual momento a gente vê que existe tensões maiores e, digamos assim, perspectivas maiores de atuação do governo americano. Do meu ponto de vista, é importante o governo americano auxiliar o governo brasileiro, não tem dúvida nenhuma. O PCC ele assumiu uma dimensão que é uma dimensão multinacional. Ele está presente na Europa, ele está presente na África, está presente nos Estados Unidos, ele está presente na América Latina. Isso requer uma articulação e uma organização de países nisso. E o governo americano tem expertise e tem competência para ajudar nisso. Agora, isso é uma questão e eu acho que é fundamental para a gente poder endurecer o enfrentamento ao crime organizado. Agora, essa designação em si, ela pode abrir coisas que podem ferir, no limite, a soberania nacional. E aí eu acho que existem questões que são questões mais delicadas que estão colocadas. O PCC e o Comando Vermelho fazem atos que se assemelham a grupos terroristas em relação ao armamento que utiliza, a colocar terror em grupos da população. Claro que ele faz, isso a gente não tem dúvida aqui, né? Mas ele não segue uma ideologia, então precisa mudar a lei, né? Ele é muito mais uma questão pecuniária do que uma questão ideológica, como você vê, por exemplo, outros grupos terroristas, como você vê Hamas, como você vê Hezbollah, como você vê outros grupos. Agora, no meu ponto de vista, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com relação ao tipo de porta que você abre, para o tipo de intervenção que o Brasil pode receber, muito embora, no meu ponto de vista, todo o mecanismo de enfrentamento ao crime organizado é bem visto. Ou seja, o senhor destaca que compete ao Congresso Nacional ficar de olho se houver uma mudança na legislação. Deixar isso bem claro para poder deixar delimitado ali que nenhum outro país pode interferir, né? Agora, professor, o que mudaria com a classificação? As ações contra as facções seriam endurecidas? Não necessariamente. O governo americano poderia ter ações contra bancos brasileiros, por exemplo, que podem estar sendo acusados de auxiliar em lavagem de dinheiro, né? Ele poderia ter ações contra o sistema financeiro brasileiro, ele poderia ter, inclusive, colocar ações que sejam ações
de punição, né, de retaliação a produtos brasileiros ou coisa da economia brasileira. Então você abre um leque que é um leque bastante amplo de ações que podem ser feitas, né, que vão além de uma simples classificação. A questão é o que essa classificação possibilita em termos dessas relações bilaterais, e eu acho que a soberania nacional precisa ser preservada. Eu não percebo que a soberania nacional, o Brasil precisa melhorar no seu enfrentamento ao crime organizado. A gente tem perdido essa guerra, a gente faz muita coisa errada em relação a isso. Eu não tiro nada desses pontos e eu concordo com todos esses pontos. Por outro lado, eu não acredito que enviar caça americano para jogar bomba em comunidade vai resolver algum tipo de problema, vai criar muito mais problemas para a gente, né?